Olá, sou a professora Maria Inês, estou aqui para gravar mais uma aula do Graciliano Ramos. Hoje vamos falar de Vidas Secas, né? Uma obra regionalista que fez parte aí, né, do grupo regionalista do Nordeste, e ele vai fazer uma crítica à indústria da seca. Nós já falamos do Angústia, agora nós vamos falar do Vidas Secas. Então, né, vamos compartilhar a tela, né, para obtermos aí uma, uma noção, né, do regionalismo pretendido aí pelo Graciliano, né, em sua obra Vidas Secas, né? Então, é importante que vocês tenham uma ideia, né, do livro, é um livro que ele estava na lista da FUVEST, já tem 2 anos que ele saiu, mas ele ficou um longo tempo presente, e não dá, né, para a gente falar de regionalismo sem falar de um problema tão latente como este, né? Então, vamos mostrar aí, né, o regionalismo no segundo tempo modernista em Vidas Secas, certo? Vamos compartilhar a tela, a gente começar a falar do livro propriamente dito. Vamos compartilhar. Bem, aqui está uma das edições do livro, né, do Graciliano Ramos, né? E é interessante observar que esse livro ele tem uma particularidade, né, em relação à estrutura narrativa. Ele é um livro circular, né? Ele é muito interessante porque ele começa na fuga de uma seca, aí vai ter um período de cheia, que a família, né, os protagonistas são o Fabiano, a Senhora, o menino mais velho, o menino mais novo, a cachorra-baleia, né? É uma família. E eles estão fugindo porque a seca chegou, né? Então ele vai mostrar como é. Aí eles vão sair em busca de um lugar, de um refúgio, né? Começar uma nova vida. Eles vão encontrar uma fazenda e lá eles vão reconstruir a vida até a chegada de uma outra seca. Então tem um círculo vicioso aí, né? Então a narrativa ela é considerada circular, né? Bem, então eu vou direto para o livro, porque eu já falei do Graciliano no nosso outro slide, né, que eu fiz aí sobre o Angústia. Então aqui eu já vou direto para o livro. É uma narrativa também de segundo tempo modernista, né? O livro, ele é um livro de ponta, é um livro bem importante, né? Então, aqui está, Fabiano. Se a gente for pesquisar, o nome Fabiano é comedor de feijão. Sim, a Vitória, tá vendo? Ó, não é sinha, é sinha, como se fosse senha, né? Vitória vem aí de vencer, né? Aqui está o retrato da família. Isso aqui é do filme Vidas Secas, né? Que nós pegamos aí para ilustrar. Aí tem o filho mais velho, eles não têm nome, né? O filho mais novo, aqui o menino. O filho mais velho, ele é curioso, ele pergunta muito, e o filho mais novo quer ser vaqueiro igual ao pai. E aí a cachorra-baleia, né? Que também é personagem do livro, ela é personificada. Bem, os personagens secundários, né? Nós temos aí o Soldado Amarelo. Ai, perdoe-me. O Soldado Amarelo é um homem corrupto, oportunista e medroso, depois eu vou dizer por quê. Ele representa o autoritarismo da época, que é a ditadura de Vargas, né? Ele é comandado, né, pela ditadura, pelo autoritarismo. Ele não é forte sozinho, ele só se sente forte quando ele está armado ou com a farda, né? Ele acovarda-se diante de Fabiano, depois no encontro na floresta.
Tem também secundário, o dono da fazenda, que contrata Fabiano para trabalhar em sua fazenda, é um homem desonesto, e explorava seus empregados, com certeza vai explorar Fabiano. Aqui tem o fiscal da prefeitura, que é um outro momento que ele vai vender carnes, né? Que a fazenda começa a ter produção, né? Então tem os porcos, ele vai matar porcos e vai vender. E aí ele vai ser pego pelo fiscal, um homem intolerante, um explorador. Tomás da Bolandeira não aparece pessoalmente, ele só é evocado, tanto por Fabiano quanto por Sinha Vitória. E o seu Inácio é dono do bar, onde tem a cena com o soldado amarelo, e toda vez que o Fabiano vai à cidade, ele passa pela, né, bodega, né? Essa que é chamada bodega. Bem, aí está o enredo. Nós vamos falar da história que começa com a fuga de uma família nordestina, fugindo da seca do sertão. Fabiano é o pai, um vaqueiro com dificuldade de se expressar, não tem aspirações nem esperança, mas ele tem noção, né, da importância das palavras, da importância do estudo, então ele lamenta muito não ter tido estudo, isso fica muito claro diversas vezes no livro, né? É muito interessante porque a técnica usada para representar essa importância, esse desamparo, é o discurso indireto livre, né? Então, é uma técnica em que o narrador, ele coloca o fato, depois ele coloca o fluxo de consciência, ou seja, o pensamento de Fabiano, né? Então, aí tem as lamentações, né? Ele não tem domínio das palavras, mas ele sabe do poder delas, né? E o que ele usa como exemplo é o Tomás da Bolandeira, que era um homem dono de uma bodega lá da primeira fazenda, de onde eles estão fugindo, de onde eles fugiram da seca. Tanto ele quanto assim a Vitória, eles têm a mesma referência. Ele sempre dizia, né, que o Tomás da Bolandeira era um homem das palavras, né, e ele era muito respeitado por isso, porque tudo que ele pedia ele conseguia, ele não precisava gritar, ele falava baixo, ele era atendido. Então ele sabe do poder das palavras, ele não as tem, mas ele sabe. E assim, a Vitória, por alguma razão, ela viu a cama do Tomás da Bolandeira, né? Então, o sonho dela é uma cama, né? Uma cama de couro, né? Com colchão bom, porque ela dorme numa cama de varas, né? Colchão duro, e ela sonha, né? Olha o tamanho do sonho, né, gente? Muito bem, né? Depois a gente tem a continuidade aí, né? Assim, a Vitória é a mãe, é a mais madura do que seu marido Fabiano, ela tem um pouco mais de estudo que o Fabiano, né? Então ela é massacrada, né? Porque ela, apesar dela ter estudo, né? A sociedade não permite, né? Então é aquele casamento em que a mulher se submete na íntegra, né? Mesmo ela tendo um pouco mais de conhecimento, ela fica submetida à situação, né? A situação miserável que vive. Ela tem o sonho com a cama de couro, como a do Tomás da Bolandeira. Ela tem 2 filhos e a cadela, né? Que acabam a constituição da família, né? Então a cachorra faz parte. O menino mais novo, ele sonha em ser como o pai, né? Tem uma cena bacana no livro, né? Que ele está treinando e vai treinar em cima de um bode. Aí é quando eles já encontram a fazenda, né? Eles caminham pelo sertão, passam necessidade, eles tinham um papagaio, chegam a comer o papagaio, porque eles não tinham o que comer. Quando não tinha mais o que comer, a baleia sai caçando preá nos matos, na mata, na mata rala, né? Porque na verdade é o sertão, e ela traz, né? Então eles comem o preá e ela sabe que vai sobrar alguma coisa para ela, né? E aí o menino mais novo, quando eles já estão lá, né? Uma cena que eu estou contando posterior aí, né? Não se esqueçam, ele vai subir no bode, né? E o bode derruba o menino, né? E ele começa a chorar, né? Porque o irmão começou a rir e a cachorra de certa forma também, né? Mas depois a cachorra vai consolá-lo, né? E aí ele sonha em ser igual ao pai, o vaqueiro. Já o mais velho, ele queria um amigo, né? Ele achava que a cachorra era amiga, né? Mas ele queria ter um amigo e ele era muito curioso,
né? Ele queria saber o significado das palavras, e a família não sabia explicar, nem o pai nem a mãe. Então, ele é bastante enxotado por isso, né? Chega um momento de agredir o menino, porque ele fica perguntando. A família fica sem a companhia, né, desse animal, né, da cachorra, num determinado momento, depois eu conto para vocês. O papagaio, ele foi sacrificado aí, porque estava com muita fome, né, acabaram abatendo o bichinho. E eles até falam assim, mas ele não fala mesmo, né? É como se ele não tivesse importância, né? Por que ele tinha que conviver se ele não tinha importância, né? Também falava pouco. Na verdade, eles têm muito dó de fazer isso, né? Mas a fome é maior, né? Depois de caminhar muito, né? De já não ter mais o que pensar, né? Ele vai achar uma fazenda e ele vai encontrar água, né? Porque está começando a chegar o período da chuva, né? E aí ele vai beber água ali, né? E colocar a boca ali no riacho, vai beber água. Aí depois ele tinha deixado eles lá numa sombra, né? Ele volta e pega a família e leva para essa fazenda. Claro que ela tem dono, né? Então ele vai reconstruir tudo. Depois o dono vai aparecer. Então, quando a fazenda começar a dar lucro, o dono aparece, né? E ele também vai ter uma vida um pouco melhor, né? Eles vão começar a comprar as coisas para eles, né? Roupa, sapato que eles nunca tinham, né? E aí, numa das vezes que o Fabiano vai à cidade para vender carne, né? Que ele matou o porco, que ele vai vender, ele é humilhado pelo fiscal da prefeitura, porque ele falou que ele não podia fazer isso, porque as carnes têm que ser autorizada, a venda tem que ser autorizada pela prefeitura, porque tem impostos, né? Mas ele acaba vendendo escondido, né? Aí depois ele vai lá para a loja, perdão, para o bar, para a bodega beber, e lá aparece o policial e o convida para jogar cartas, jogar 21, né? E havia outros também companheiros. Aí ele gastou o que sobrou, né? Ele tinha que comprar até um tecido que ele tinha prometido de ramagem para a Senhora Vitória, e ele acaba gastando todo o dinheiro. Quando não tinha mais dinheiro, ele levantou e saiu, ele não deu satisfação. E o soldado se ofendeu, foi atrás dele. Pô, como assim? Você sai, né? E aí o soldado achou que ele tinha desacatado. Aí o Fabiano, eu não tenho mais dinheiro, aí achou o desacato. Ele vai prender o Fabiano, ele vai passar uma noite na cadeia, vai apanhar, né, da polícia, ele vai achar que a polícia ela representa o governo, por isso que é soldado amarelo, né, a ditadura. Então ele fala que os pobres, né, são tratados como bichos, né, e aí ele fica com uma imagem péssima, né, e fica com receio de voltar na cidade. Né, ele tinha ido uma festa num tempo anterior, também não tinham se identificado, né, depois vem essa cena do soldado amarelo, né? E aí, ó, o jogo acontece, né? Ele é maltratado, humilhado, né? Ele fica muito insatisfeito com o que ele viu na cadeia, né? E aí ele fala, né, que a condição do homem do campo é a condição de bicho. Aí ele vai ser solto e vai voltar para a fazenda. Se a Vitória desconfia, né, do que aconteceu, mas deixa para lá. E aí, não bastando isso, aparece o dono da fazenda, o patrão, né? Queria acertar as contas, né? Então, a seca, depois a vida em época da chuva começa a melhorar, né? Aí vem essa opressão do soldado, como se fosse a opressão do governo, e agora a opressão do patrão, né? E aí o patrão faz as contas e o Fabiano fala que ele prefere acertar as contas no dia seguinte, né? Porque ele vai pedir para a esposa fazer os cálculos, né? Que ela tem mais conhecimento. E aí ele pede para ela fazer os cálculos, e ela tem mania de fazer os cálculos com grãos, aí pega feijão, milho, aí vai fazendo as contas. E tem lucro, né? Claro. Só que na hora de acertar as contas, o patrão diz que não tem lucro e tem que pagar juros, e tira tudo deles. Então aí vem
A outra opressão. Qual é a terceira opressão, né? A terceira opressão vai ser a perda da baleia. A baleia vai pegar a doença da raiva e ele vai ter que sacrificar a baleia. E a baleia era muito apegada a ele, porque para ela, o dono dela era o Fabiano. Né? E ele vai ter que enganar os meninos, né? E já que os meninos sabem, porque ela está com a doença da raiva, né? E aí ele vai sacrificar a baleia, em vez de ele atirar na baleia com a espingarda para matar, ele atira nas pernas dela, né? E a baleia começa a relembrar, né, de todos os momentos até morrer, né? Uma cena muito triste, por sinal. Né? Há também a participação deles na festa de Natal na cidade, eles são humilhados praticamente, né? Ele vê muitos soldados amarelos e muitos patrões, né? É interessante porque eles nunca tinham usado sapato, né? Então o Fabiano compra um sapato que fica muito apertado, assim, a Vitória, eles não conseguem andar, né? E na cidade os meninos ficam encantados com as luzes, né? Com os brinquedos, que eles não tinham ideia. Né? Então, aí vem um pouquinho da baleia, né? Quando que ele percebe que ela está doente, né? Ela está com os pelos caídos, com ferida na boca, os lábios, os beiços dela tudo inchado, e aí ele sabe que é a doença da raiva e vai ter de sacrificá-la, né? E vai tentar fazer isso da melhor maneira, mas... Né? Então, tem uma passagem aí. Baleia era considerada como um membro da família, por isso os meninos protestaram, tentando impedir a trágica atitude do pai. Se a Vitória lutava com os pequenos, que aquilo era necessário, lamentou o fato de que se ele não tivesse esperado mais para confirmar a doença da cachorrinha. Né? Ele deu um tiro, pegou um traseiro, aí a cachorra ficou manca de uma perna, ela começou a lembrar das crianças, porque ela é uma personagem. Ele lamentou muito, é uma cena muito dolorosa, né? A cena do Soldado Amarelo é dolorosa, mas essa também é. Né? E aí vem o desespero das crianças e a baleia começa a perceber, né, que era o fim dela. Né? E aí ela teve raiva de Fabiano, mas também via o Fabiano como um grande companheiro de muito tempo. Aí chegou o dia de acertar a conta com o patrão, né? Aí o Fabiano sabe que vai ser escalpelado, aí o patrão vem para a fazenda e tira tudo deles, né? Na verdade, o patrão tem cabeça de gado já, e porcos e cabritos, né? E o patrão coloca as iniciais dele, né, na pele dos animais, então, ferro quente, ele registra que é dele, né? E o Fabiano perde tudo, né? Vai ter que começar tudo de novo. Mas aí ele fala para o patrão, poxa, não está errado. O patrão fala, bem, se você não quer pagar, então vai embora. Ele não tem para onde ir, né? A gente tem filho, né? E aí ele fica inconformado, ele está voltando para a cidade, né? Perdoe-me, voltando para casa, né? Para a fazenda, pela mata, ele vê um homem perdido dentro dessa mata. E ele reconhece que aquele homem, ele estava sem farda, é claro, né? Era o Soldado Amarelo. E ele pensa em matar o Soldado Amarelo, porque ele foi muito humilhado, né? Mas o Fabiano era uma pessoa de boa índole, né? Ele não vai ter coragem, né? Ele fala que ele é que nem bicho, né? E aí ele fala que o bicho só agride quando ele se sente ameaçado. O Soldado Amarelo ali não é nenhuma ameaça para ele. Então ele vai se aproximar, o homem vai ficar muito assustado, porque vai reconhecer, né? Mas ele acaba ajudando o soldado a voltar para a cidade, né? Então seria a vingança dele, né? E aí vem o que é mais grave, né, gente? Que é a seca, né? A grande inimiga do Fabiano é a seca. Então começa a vir as primeiras manifestações de que é a época dura da seca, né? E a seca vai atingir a fazenda e eles vão ter que fugir novamente. Ele adia bastante vezes, né? Até tem uma frase que é bem interessante, né? Que o narrador fala, que é a opinião também da Senhora Vitória, né? Fabiano criara raízes, né, nesse lugar, mas ele vai ter que ir embora, ele não tem alternativa, né? E aí vem a mudança, né, que é o capítulo final. Né? Nessa mudança, a Senhora Vitória fala que ela quer ir para um lugar onde as crianças possam estudar, porque
só um lugar, só o estudo, né, e um lugar onde eles tenham mais oportunidade, pode dar um futuro melhor para eles, né, uma esperança de vida. Né? E aí o Fabiano concorda e eles começam a caminhar. Nós não sabemos, né, se ele vai realmente vir para o sul ou sudeste, né, mas ou se na primeira oportunidade que ele encontrar uma fazenda ele vai parar, porque ele é um retirante. E aí a gente tem a indústria da seca, que é a crítica do livro. Ele está mostrando, né, que o Nordeste, não só ele, tem vários autores que vão se encarregar disso, né? Então ele está mostrando que o Nordeste está desvinculado, ele precisa ser integrado, né, ao Sudeste, ao Sul, que são regiões com mais oportunidade, né? Então eles precisam ficar migrando, né? Na verdade, eles não querem isso, eles querem um lugar para eles, para ser fixo, né? Para ter oportunidade igual a oportunidade aqui na região sul e sudeste. Né? Então, isso lamenta. Então, essa é a crítica. Embora o Fabiano não domine as palavras, mas ele vive pensando sobre isso, né? Que se ele tivesse estudo, que se ele tivesse tido oportunidade, ou os filhos dele também, a vida dele seria muito diferente. Então, existe a esperança de uma vida melhor, né? Nós sabemos que não, né? Porque, como eles são muito despreparados, eles vão ser discriminados aqui, né? Vai precisar de ajuda. Se não tiver ajuda, vai viver marginalizado. Né? Então, essa é a grande importância, né, do livro, tá? E aí eu vou passar para vocês agora, né, a análise, né, o narrador, né, que é um livro muito diferente, né? Então, o narrador é em terceira pessoa. É uma coisa bem importante de se retomar, né? Eu já falei isso na Angústia, eu vou falar de novo, né? Nós estamos vivendo uma retomada do realismo, então a gente pode chamar esse romance de neorrealista, porque agora a literatura ela vai ser crítica, como foi no realismo, só que a crítica é específica, ela ao Nordeste, né, que é a região mais abandonada, ao Sul. Nós temos também Caminhos Cruzados, né, que é do Érico Veríssimo, o Capitães da Areia, do Jorge Amado, né, que vai retratar aí o menor abandonado, o infrator, na Bahia. Então, são romances que vão trazer as questões sociais, né? Então, é isso que vai ser discutido, né, nesses livros. Esses livros servem como fonte de informação, né? Já falei isso no outro vídeo, né? Bem, então tem aí, né? É o próprio narrador que revela o interior das personagens, então é um romance psicológico, regionalista psicológico, né? E aí ele vai tentar mostrar por meio do discurso, né, os pensamentos da Sinha Vitória, do Fabiano, né, embora eles não tenham conhecimento, né, ele sente raiva, ele sente pena, né, é por meio dos sentimentos que a gente vai vendo. O tempo da narrativa seriam duas secas, então eu saio de uma seca, né? E vou até a outra. Então, no meio tem o período da cheia, que a gente chama, né? Então, são duas secas. A primeira traz a família para a fazenda e a segunda leva a família para o sul, né? Mesmo possuindo algumas referências cronológicas, eu não tenho um tempo marcado, né? Não tem tempo determinado, como em algumas obras, né? Datas, né? Ou épocas, né? A gente sabe, né, que é o romance de 30 e que é a história dos retirantes aí durante a década de 30, isso nós sabemos, né? Assim, a Vitória é saudosista, né? Ela fica lembrando do passado, né? Ela sonha, né? Então, aí no capítulo 1 tem um trecho que eu registrei aí, ó. Se a Vitória é saudosista, lembra-se de acontecimentos antigos, né? E até ser despertada pelo grito da ave e ter a ideia de transformá-la em alimento, né? Ela ouve, tudo para ela tem que ser aproveitado na comida. O espaço é o sertão nordestino, né? É espetacular a descrição que o Graciliano faz, né, dos detalhes da caatinga, né, do mato, né, parece que você está lá,
né, de tão preciso que é. Ó, na Lagoa Seca, torrada, coberta de caatingas e capões de mato. Olha o detalhe, né? O discurso é indireto livre, eu já expliquei aí, né? O foco narrativo é a terceira pessoa, e ele gosta muito da estrutura narrativa com a presença da parataxe, que é os períodos montados todos por orações coordenadas. Há muita metáfora e prosopopeia. A metáfora é muito de Fabiano, ele mesmo se fala, você é um bicho, Fabiano, né? Você é um cabra, você é um negro, né? Ele se compara. Não se esqueça que Fabiano tem os olhos azuis e é ruivo, né? Ele se considera um negro, né? Porque o negro, ele sempre foi discriminado, e aí o retirante está na mesma condição. Ele compara a baleia sempre como gente, né? E aí vem o retrato fiel da realidade brasileira da época em que o livro foi escrito, tá certo? E aí a injustiça, a miséria, a fome, a desigualdade, a seca, né? E o homem, dentro dessas condições, a gente pode dizer, condições subhumanas, né? Da sobrevivência. Tem o mínimo, né? Bem, quais são as intenções do autor, né? O que ele pretende, né, com esse livro, né? Então, não podemos esquecer da segunda fase do modernismo, né? A crítica é social a toda a pobreza do sertão, né? E é uma grande parcela que vive esse impacto social, né? E, claro, se você tem uma população toda sofrendo essas consequências, né? Isso vai impactar no desenvolvimento do país. Quer dizer, todo o país acaba prejudicado, né? Não é o que as pessoas pensam, mas é a realidade, né? Se você tem gente passando fome, gente na miséria, o desenvolvimento daquela região não existe, né? Ele vai frear o desenvolvimento também das regiões que estão mais favorecidas, né? Então, claro que todo o país, né, acaba impedido de desenvolvimentos maiores. Há uma tentativa de desarticular, né, essa diferença, né? Ele quer mostrar que o Nordeste está desarticulado, então há uma tentativa de unir, né, tirar essa desarticulação, me perdoe, falei o contrário ali, né, juntar mesmo, né, porque Nordeste é Brasil, o Brasil é um país imenso, né, então se você não administrar direitinho as regiões, você não tem o desenvolvimento necessário, né, para que todos usufruam, né, das regalias que se pode oferecer aí. Bem, o livro chama-se Vidas Secas, porque ele está mostrando que as vidas são tão secas quanto a seca, né? Só que a seca naquela região é um fenômeno natural. Agora, a vida deles não pode ser tratada como um fenômeno natural. Então, se eu tenho um fenômeno que é próprio da região, tem que ter políticas públicas, né, para essas pessoas sobreviverem, terem emprego, cuidarem da família, terem escola, né, do mesmo jeito que tem aqui. Então, com investimento em políticas públicas, né, isso poderia fazer com que as pessoas ficassem lá e que não se marginalizassem. Mas tem aí, né, os latifundiários, vocês viram aí na figura do patrão, né, que são oportunistas, né, e tiram proveito, né, tem até nome, né, chamado de indústria da seca, tá? Então aí vem a importância. Além disso, né, o adjetivo secas, né, que a gente entende como qualidade das vidas, né, tem o sentido que a família sofre com a seca, né? E também eu poderia entender que a vida seca seria uma vida privada, uma vida miserável, uma vida sem sentido. E nós vamos encontrar isso depois em João Cabral de Melo Neto, né, no Morte e Vida Severina, né, que também é a história do retirante, né? Uma vida privada, uma vida miserável, uma vida curta, né? E aí tem-se o fim da narrativa, né? Então, espero que tenham entendido e tirado aí, né, as conclusões da crítica que Vidas Secas promove
promove e contribui, né, para a mudança, né, de pensamento do povo, né. Eu não vejo muita mudança, né? Alguma coisa sempre se revela motivadora, né? Mas a gente ainda tem, infelizmente, até hoje, né, essa bendita indústria da seca, tá certo? Então, tirei suas conclusões, né? E podemos conversar depois na sala de aula. Até a próxima aula e a próxima análise. Até breve.